Como realizar um cálculo de progressão de regime sem dominar matemática? Meu nome é Fernanda Cruz, eu sou advogada criminalista. Hoje eu atuo quase que exclusivamente em execução penal. O meu objetivo aqui nesse canal é ajudar você, advogado ou advogada, a se posicionar na advocacia criminal atuando com execução penal. Uma área pouco explorada por parte dos colegas, mas com muitas oportunidades. Com os meus conteúdos, eu te ensino técnica, te ensino prática para você conseguir atuar na advocacia e ter resultados. Nesse vídeo, eu vou falar sobre progressão de regime. Eu vou te ensinar como você faz os cálculos de progressão de regime sem precisar dominar matemática. O que acontece? Na prática, o que seria a progressão de regime? Nós temos lá a fase de conhecimento, em que o juiz entende aí por um processo penal, entende por acusar o seu cliente e muitas vezes entende que ele praticou aquele crime e aplica aí uma condenação para ele. Então, lá no final da sentença, vai vir escrito o crime que o seu cliente praticou, vai vir escrito também a pena e o regime. Por exemplo, um tráfico, né? Aí coloca lá, 9 anos, regime fechado. E aí o seu cliente precisa cumprir essa pena. Só que para isso ele passa por vários regimes. Então, vamos lá. Via de regra, se o seu cliente pegou uma pena maior do que 8 anos, ele tem que começar a cumprir no fechado. Se foi uma pena maior do que 4 e até 8, semiaberto. Se foi abaixo de 4, aberto. Fernanda, por que você falou via de regra, né? Porque via de regra o critério para a definição do regime inicial é a pena. Mas o juiz pode entender que tem algum motivo aí que seja a fixação de um regime mais grave, por exemplo, a reincidência do indivíduo. Mas depois que eu expliquei essa questão do regime, a gente entra na progressão de regime. Qual que é a lógica? O cliente, então, tem que ficar parte da sua pena no regime fechado, parte da sua pena no semiaberto, depois ele consegue chegar no aberto. Você não precisa dominar matemática para entender esses cálculos de progressão de regime. Você só precisa entender a lógica da execução. Então, numa progressão de regime, quais são os 2 requisitos que o seu cliente precisa cumprir, né, para conseguir a progressão? O primeiro requisito é o que eu chamo de requisito objetivo, ou seja, cumprir parte da pena em cada regime. Nós temos também um requisito subjetivo. Qual que é o requisito subjetivo? O seu cliente precisa ter um bom comportamento. Então, o diretor da unidade prisional onde ele se encontra, né, faz um atestado dizendo se o cliente tem ou não um bom comportamento e, diante disso, aí a gente consegue protocolar a progressão de regime. Nessa aula, eu quero te falar do requisito objetivo, ou seja, né, quanto que o cliente tem que cumprir e como são feitos os cálculos. Para você ter uma ideia, você tem que entender a lógica do cálculo. Então, vamos lá. Cada crime tem que cumprir uma fração, uma porcentagem. E como eu sei disso? Essa fração, essa porcentagem que o seu cliente tem que cumprir, ela fica no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Só que com o passar do tempo, foram mudando as porcentagens, as frações que o cliente precisa cumprir. E você tem que ver qual que é a fração, a porcentagem que ele tem que cumprir, baseado na data do cometimento do crime e não de eventual sentença. Então, você olha qual que era a legislação vigente quando o meu cliente cometeu o crime. Só para você entender, aqui eu não quero causar nenhuma confusão na sua cabeça, eu quero só te explicar a lógica e você vai perceber que não precisa dominar matemática para fazer um cálculo. Mas veja só, te explicando o requisito objetivo. Até março, né, de 2007, todos os crimes hediondo, comum, primário, reincidente, as pessoas precisavam cumprir só 1/6 da pena. Então, até 2007, até março, tinha que cumprir 1/6, mesmo sendo hediondo. Para quem cometeu o crime de março de 2007, né, até 23 de janeiro de 2020, que foi o pacote anticrime, são 3 frações. 1/6 se for crime comum, tanto faz se primário ou reincidente, 2/5 se for hediondo primário e 3/5 se for hediondo reincidente. Aí veio o pacote anticrime e modificou essas frações e inseriu porcentagens. Então, eu recomendo que você leia o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Eu vou abrir aqui o artigo da Lei de Execução Penal para compartilhar com vocês e vocês entenderem aí como é que funciona. Mas não se preocupe com isso, está tudo na legislação. O meu objetivo aqui também é só fazer com que você entenda a lógica da execução penal. Mas vamos lá.
Eu vou repetir mais uma vez. Até março de 2007, todo mundo que cometeu crime, tanto faz hediondo, tanto faz comum, primário ou reincidente, tinha que cumprir 1/6 da pena. De março de 2007 até 23 de janeiro de 2020, que foi quando começou o pacote anticrime, 2/5 hediondo primário, 3/5 hediondo reincidente e 1/6 crime comum, tanto faz se primário ou reincidente. Veio o pacote anticrime, então, e modificou, ele revogou todas essas frações que eu mencionei aqui e inseriu para a gente porcentagens. Então, hoje, né, todo mundo que cometeu o crime a partir de 23 de janeiro de 2020 tem que respeitar essas porcentagens que eu vou mostrar aqui e eu vou compartilhar a tela para poder ficar muito mais didático o seu entendimento. Então, vamos lá. Segundo a nossa lei de execução penal, essas são as porcentagens que o seu cliente tem que cumprir. Você não tem que decorar, é só olhar aqui na lei. Por exemplo, 16% se for primário, sem violência ou ameaça. 20% se for reincidente em crime sem violência ou ameaça. 25% se for primário, com violência ou ameaça. 30% se for reincidente em crime com violência ou ameaça. 40% se for hediondo primário, 50% se for hediondo com morte, ou exercer o comando individual, coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crimes hediondos. Constituição de milícia privada. 60% se for reincidente em hediondo, 70% se for reincidente em hediondo com morte. Então, assim, tem várias particularidades para a gente discutir aqui qual a porcentagem que o cliente tem que cumprir. Não é o meu objetivo aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero te explicar só a lógica. Então, o que você tem que identificar no primeiro ponto? Qual que é a porcentagem que o seu cliente tem que cumprir? Qual que foi o crime, o tempo do crime e qual que é a porcentagem que ele tem que cumprir? Uma outra coisa que vai influenciar no cálculo é você identificar qual que é a data base dos cálculos. A partir de qual data o cliente tem que cumprir 60% da pena? A partir de qual data tem que cumprir 2/5? A partir de qual data tem que cumprir 1/6? Então, a data base é o nosso marco inicial desses cálculos. Numa progressão de regime, existem apenas algumas possibilidades que a gente tem que aceitar que é mais benéfico para o cliente. Então, qual que é a data base? Última prisão. Última vez que o indivíduo entrou no sistema prisional e não saiu mais. Pode ser, foi preso em flagrante, converteu em preventivo e nunca mais saiu. Pode ser que ele estava na rua e foi preso para cumprir a condenação. Então, essa é a última prisão. Data base, então, última prisão. Data base na progressão de regime pode ser a data da última falta grave. E, por fim, data base pode ser fuga. Se o cliente estava foragido e foi recapturado, o dia da recaptura. Quando o cliente sai do fechado para o semiaberto, quando ele alcança o direito de sair do fechado para o semiaberto, para a gente fazer os cálculos do semiaberto para o aberto, é o dia que ele alcançou o direito do fechado para o semiaberto. Então, esse é o conceito de data base. Você tem que entender também que, às vezes, o seu cliente tem remissão. A remissão, ela entra no cálculo aqui para poder diminuir o tempo que o cliente tem que ficar em cada um dos regimes. Quando eu falo para você que você não precisa dominar matemática, é porque existem várias calculadoras por aí que te ajudam a fazer os cálculos. Você não tem que ser um gênio da matemática. Você só tem que entender a lógica, entender certinho. Será que a data base do meu cliente está certa? Será que a fração que ele tem que cumprir está correta? Então, essa é a lógica que você tem que saber analisar na hora de verificar um cálculo. É só a lógica, mas dominar matemática não. Você quer ver só uma coisa? Por exemplo, eu desenvolvi uma calculadora que faz os cálculos de progressão de regime. Eu vou te apresentar aqui a calculadora para você perceber que você não precisa dominar matemática. Então, veja só aqui nessa minha calculadora. Aqui, por exemplo, você vai colocar a pena do cliente, 10 anos, 0 meses, 0 dias e calcular. 3.650 dias, né? A gente transforma a pena do cliente em dias. Eu jogo para o lado de cá, a calculadora me dá a fração, 1/6, 1/5, me dá as porcentagens que o cliente tem que cumprir. Vamos supor que ele tem que cumprir 40% da pena, ou seja, 40% de 10 anos são 1.460 dias. Se eu quiser informar para o cliente quanto é isso, eu venho aqui na calculadora e informo, pela sua pena de 10 anos, você tem que ficar 4 anos no fechado para conseguir chegar no semiaberto.
4 anos a partir de qual data? Da data base. Vamos supor que o cliente foi preso dia 5 de junho de 2023. A partir de 5 de junho de 2023, ele tem que ficar 4 anos, que é 1.460 dias. Eu venho aqui, coloco 1.460, eu sei que ele vai conseguir a progressão em 4 de junho de 2027. Percebe como rapidinho eu consegui fazer aqui um cálculo hipotético de progressão de regime e que você não precisa dominar matemática para isso? Você só precisa conhecer a lógica, né? O que você tem que confirmar no cálculo. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender um pouco sobre como funciona a progressão de regime. Se você quer aprofundar o seu estudo aqui na advocacia criminal atuando com execução penal, me segue aqui para acompanhar os próximos vídeos. Te vejo na próxima aula.